Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, como você sabe, nós estamos juntos aqui no Mini Front para falar do mega desafio do curto prazo da arroba. Falar do curto prazo da arroba realmente tem sido um desafio muito grande nos últimos tempos. Muito bem, nós estamos com um mês de pandemia, um mês em que a nossa rotina do nosso dia a dia foi alterada. E o que a gente viu em termos de preço, de modificação em preço da arroba nesses 30 dias, né, últimos? A gente viu uma arroba sair de R$201 lá na semana no dia que terminou no dia 14 de março e vir para 198,05 nos dados do indicador Exalc B3. Eu gosto muito de analisar a média Brasil. A gente está com a média Brasil de R$ 180,53, que é mais ou menos R$ 3,20 abaixo da onde a gente estava no começo de janeiro. Portanto, sim, nós estamos em final de safra, mas por enquanto a gente pode dizer que é um pouso suave da arroba, apesar do sangue que jorra da sua televisão quando você vê os telejornais, principalmente de canal aberto e também vários inclusive de canal fechado, né? Independente do sangue que a gente vê escorrer, nós estamos num pouso suave de final de safra. Mas, Rodrigo, já é final de safra? A gente já fala disso aqui, você já sabe, mas não custa lembrar. Nós vamos agora passar quem oferece essas informações a você, que são MSD, Saúde e Reprodução Animal, Vemax, a base de virginiamicina da Fibro, Cargill Nutron, nomes consolidados da pecuária de corte, da nutrição da pecuária de corte do Brasil, UPL com seu sistema Pronutiva, unindo proteção com biosoluções, Cicobi Cred Goiás, a nossa agência do cooperativismo financeiro do setor marista de Goiânia, e por fim, o nosso querido Boitel da Agropecuária Grande Lago, nosso parceiro de engorda, para onde nós mandamos bois essa semana para a gente colher a produção certamente muito bem resolvida lá em julho de 2020. Ora. Final de safra, estamos vendo já uma diminuição, né, a curva de chuvas esperada, uma diminuição do regime de chuvas. Existe aí a dúvida se esse ano, com o milho mais caro, o boi do semi-confinamento, esse boi tratado, feito Danone, tratado com Danone, como diria o Ricardo Eise, será que esse boi vem para o mercado? O pessoal da indústria de nutrição nos diz o seguinte: quem não faz, provavelmente não vai começar a fazer em 2020. É um ano desafiador para começar a fazer o boi de semi-confinamento, boi de confinamento a pasto, enfim, o boi tratado com ração em sistemas a pastagem, a base de pasto, né? Na verdade, ele é a base de ração, mas o animal tem acesso ao pasto. A gente pode variar aí o percentual de fornecimento do suplemento de 0,7% até 2% peso vivo, 1,5%, como eu gosto de falar, do semi-confinamento, né? Mas e aí? Ele vem ou não vem? A turma da nutrição fala que sim, ele vem, né, por quem já faz essa técnica. Quem não faz, de fato, não é um bom ano para começar. Muito bem. Outra coisa que a gente observa, né, é que é fundamental um estudo do que é possível ser feito no seu sistema de produção, do ponto de vista de troca de suplemento, do ponto de vista de manejo de pastagem, para que você continue com a entrega de animais, ou mesmo postergue a entrega dos animais. Tem muita gente avaliando se faz essa postergação ou não. E é fundamental você ter o conceito sólido do manejo de pastagem e o conceito sólido da suplementação. Essas duas áreas, dentre outras que são críticas, mas essas duas principalmente são bastante críticas para que você, de fato, consiga, se por um acaso isso se justifique no seu sistema produtivo, postergar a entrega de uma parte da sua produção que estava prevista a princípio para esse final de safra, tá certo? Então recomendo, como sempre, uma empresa da suplementação animal da Asbram e os nossos amigos do Gerente de Pasto para te auxiliarem no manejo, na traquinagem, né, dessa ferramenta aí do pasto. Muito bem.
A gente observa, é fato, como final de safra, uma compra mais fluida, e essas compras mais fluidas permitem um alongamento não muito grande, né? Não tem uma enxurrada, mas a gente já vê uma certa melhoria do preenchimento das escalas, e isso permite testes à indústria, e ela tem executado esses testes com mais sucesso, inclusive nas praças pecuárias do que em São Paulo. São Paulo está o nosso pouso suave, como eu falei para vocês. Uma outra coisa bastante clara no mercado a gente observa uma migração de cortes muito forte. O mercado consumidor tem preferido cortes mais baratos aos cortes mais caros. Isso de fato está chegando no limite para algumas indústrias. Outro ponto importante a se destacar é uma escalada do desafio negocial que as indústrias têm nesse momento. Negociar com redes pequenas e médias de food service, por exemplo, de restaurantes, certamente tem um desafio infinitamente menor do que negociar com as mega redes de hipermercados nacionais. Então a indústria está vendo uma escalada do desafio negocial, uma escalada da dificuldade de encaixar a venda de cortes nobres, tanto pela questão econômica da população, quanto pelo canal de vendas, que é outro. E o que a gente tem percebido é uma indústria tirando um pouco o pé dos abates. Diga-se de passagem, isso é ruim porque fica mais fácil fazer escala, mas por outro lado acaba enxugando a produção e sustentando o atacado. O atacado que por enquanto, depois de um mês de pandemia, está ileso. A principal referência que eu sigo ainda tem uma subidinha, né, nas últimas 4 semanas do nível que estava lá quando foi declarada a pandemia e quando começou o lockdown brasileiro, do nível que está hoje. O atacado, diga-se de passagem, não sentiu nada até agora. Muito bem, se a gente misturar todo esse cenário, indústria tirando o pé do abate, escalada de dificuldade negocial por causa da mudança do canal, escalada da dificuldade de venda dos cortes mais nobres da carcaça, uma compra um pouco mais fluida pela época do ano, que é a sazonalidade. Quando a gente junta e mistura tudo isso, a gente entende que é natural haver pressão no mercado. Natural, não precisa desesperar, isso é natural, estava no radar. O que a gente não acha que isso é possível, mas não encaro como cenário mais provável, é um desmantelo, ou seja, um derretimento de preço. Ainda continuo achando o suporte de R$ 190 em São Paulo, que nem de longe foi testado. Eu ainda continuo achando ele um suporte forte para arroba. Não quer dizer que ele não vai ser testado e muito menos que ele não vai ser rompido. Eu só estou dizendo que ele é um suporte forte. Eu entendo que é mais provável esse suporte prevalecer. E se isso acontecer, a gente pode dar, graças a Deus, de ter uma redução apenas de 5% do preço, juntando final de safra e pandemia do coronavírus. Eu finalizo por aqui lembrando que eu não tenho certeza de absolutamente nada qual é o suporte que vai resistir. A bolsa tem jogado para os 180. O mercado físico sequer chegou perto dos 190. Estudo que eu estou falando, baliza de preço São Paulo. Você faz a sua referência a partir de São Paulo, considerando o diferencial de base aí médio dos últimos anos. Ok? Então é isso. Eu acho que a gente tem um cenário, por enquanto, de pouso suave. O agro tem tido, principalmente no setor de carnes, uma resiliência forte. Nós somos uma fábrica de comidas, de comida, nas palavras do Marcos Fava Neves. Isso já tem feito a diferença. Nós vimos, além de China, que é fundamental para a precificação do boi do Brasil, essa semana o Egito também se posicionou habilitando uma série de plantas, mais de 40 plantas aqui no nosso território nacional. Como não há certeza de absolutamente nada, eu recomendo proteção. E é sobre a nossa proteção executada. Eu abro a minha estratégia para você do Notícias do Front, lá para os assinantes do Front Premium, disponível hoje, a partir de hoje, sexta-feira santa. Encerro por aqui, desejando a você uma feliz Páscoa, uma Páscoa que possa ser um tempo de renovação mais do que nunca, nesses tempos duros que nós estamos vivendo, mas propícios para uma reflexão que possa causar mudanças duradouras em você e na sua família. Um abraço, fiquem com Deus.
Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer do Hospital de Amor. Até a próxima semana, nós nos encontraremos por aqui com muita fé, muita saúde, muita proteção. Até lá!